Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo, vivendo momentos de muitas provas. Vamos envolver a nossa amiga Carla para fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação, capítulo Sacrifício, capítulo de número 4 da segunda parte da obra Ave Cristo. Vamos lá? Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de encontro, de estudo, de trabalho. Te pedimos abrir nosso entendimento para essas histórias que nos tocam, principalmente nesse quesito do sacrifício, para que quando chegue a nossa hora do sacrifício, a nossa hora de sermos brandos, mansos e sabermos da Tua presença, nós possamos estar preparados. Preparados sem mágoa, preparados sem o medo, e preparados contigo sempre. Entra no nosso entendimento, ajuda-nos, abençoa os que estão aqui, os que não puderam vir, amigos queridos que se afastaram. Te pedimos por eles e por nós. Que assim seja. Nós estamos no capítulo 4, Sacrifício, e em nosso último estudo, o Teódolo foi e cobrou a dívida do Basílio para ele pagar a Helena. E o Basílio ficou meio desesperado e foi para a reunião dos cristãos, sem saber que ele estava sendo seguido por Teódolo. Começou a perseguição, chegou um novo preposto do César, que mudou no ano de 251, entrou um novo César. Da reunião que dava muita gente, só tinham 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, um deles era o Lucano Vestino, que fez uma preleção maravilhosa sobre sacrifício, onde ele pegou a pequena passagem: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Claro que quem disse isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que quem crê se acha em paz. O medo não aborrece, porque cremos. A vitória espiritual será nossa, porque cremos. E a tia comentou esse belo discurso dele. O nosso irmão Augusto, a semana passada, ele fez toda a leitura da fala do nosso querido Lucano, que está comentando a passagem do Evangelho, anotação de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso nos serve, esse texto do Lucano, para nós que vivemos aqui na Terra, porque a gente também, ao decorrer da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente vai se deparando com algumas situações que a gente meio que se desespera. E aqui vem a fala do nosso querido Lucano. Continua então: os filhos da ignorância e os devotos das divindades sanguinárias, que aceitam oferendas de carne viva, poderão desfrutar o domínio terrestre. Então, os filhos da ignorância. Filho da ignorância, a ignorância é o quê? É o não saber. Quando nós começarmos a olharmos para as pessoas que fazem o errado como os filhos da ignorância, aí a gente vai começar a compreender mais. Porque o que demonstra a evolução? A nossa capacidade de compreensão do outro. Então, por exemplo, a gente pega as obras de André Luiz, a gente vai ver aqueles mentores espirituais, o quanto... Vamos pegar o próprio Libertação. As meninas estavam falando ainda há pouco aqui do livro Libertação. O nosso Gregório, que era aquele que comandava tudo, e nós tivemos ali, quem foi o guia espiritual, o mentor espiritual? Gúbio.
E lembra da relação dele com Saldanha, com todos aqueles corações? Então, apesar daquele povo ali estar fazendo muita perversidade com a senhora Margarida, e ele na condição de um pai espiritual de Margarida, em nenhum momento ele nutriu qualquer sentimento de ódio, de raiva em relação aos seus algozes da Margarida. Mas sempre aquele movimento de o quê? De compreensão. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de compreender a ignorância do outro. Por quê? Porque quem faz o mal, o maior prejudicado é quem o faz, não é a quem faz. É o maior prejudicado. E esse ser humano, ele acaba sofrendo muito. Então, esses espíritos que têm mais consciência disso, de que o maior mal é quem está fazendo, como eles têm consciência, eles têm dó. Eles se sensibilizam, entendeste? Porque eles têm a compreensão de que não existe absolutamente nenhum mal que a gente venha fazer, que isso não vai acarretar um preço bem alto. Tem um texto, acho que é no Fonte Viva, não sei, do Emmanuel, que é assim: se soubéssemos de tal coisa, não faríamos. As consequências da ação. Filho da ignorância, né? Então, os filhos da ignorância e os devotos da divindade sanguinárias, esses devotos, por quê? Na época aqui nós tínhamos qual é a religião que dominava? O politeísmo. E dentro do politeísmo, e mesmo dentro do judaísmo, a gente vai ver dentro do judaísmo, no Antigo Testamento, quando eles queriam algo, ou quando eles queriam se desculpar perante Deus, eles iam ao templo, se apresentavam ao sacerdote, e ali o sacerdote dizia a ele o que ele deveria fazer, que animal ele deveria comprar para sacrificar o animal, para aliviar a sua atitude equivocada. Entendeste? Então era meio que uma barganha. Então a gente vê um nível totalmente infantil quando se fala de Deus, né? Então, olha, Deus, eu vou matar aqui um cabrito, uma ovelha, um carneiro, um boi, uma rolinha, que também tinha a história do passarinho, para aliviar essa atitude equivocada que eu tive. E pronto, a pessoa ficava quites com Deus, dentro daquela concepção infantil. Hoje isso ainda existe? Como ele fala aqui, essas divindades sanguinárias existem ainda hoje. Essas oferendas de ordem material. Essa barganha com Deus. Que aceitam oferendas de carne viva. Poderão desfrutar o domínio terrestre. E até hoje, quem domina o planeta Terra, aqui domina entre aspas, porque quem domina tudo é Deus. Deus é o administrador dessa terra. Mas olhando ainda aqui, o que perdura ainda na Terra, quem está ainda, é o mal ou o bem? O mal ainda predomina e prepondera. Por isso que ele diz que aceita a oferenda de carne viva, poderão desfrutar o domínio terrestre e ainda estão dominando. Gozarão em carros de ouro e púrpura, ou seja, na riqueza, embriagados de prazer, porque a busca do excesso é devido ao prazer, o prazer na comida, o prazer na bebida, o prazer na luxúria, o prazer do sexo. Porque, em verdade, quando você fala de acúmulo financeiro, é em troca dos prazeres que o dinheiro poderá te trazer. Então a gente observa que, se eu pegar um Chico Xavier, qual era o prazer de Chico? Fazer o bem. Acumular para Chico é um pecado. É insuportável ele fazer isso. Isso não está mais na sua natureza. Para nós, o que é prazer? Creme de camarão da Tia Mita, que camarão aqui em Manaus é caríssimo, por sinal. Mas a gente começa a perceber que esses são os nossos desejos, né? Ainda não está dentro de nós, eu desejo fazer o bem. Eu desejo acordar 4h30 da manhã para ir lá para a Colônia Antônio Aleixo, ajudar a Luciana no sábado de manhã, né? Eu desejo pegar meu carro cheio de doação dentro, né? Assim, e sair distribuindo. Entende? Então a gente ainda não está nesse nível. Os nossos desejos ainda são bem materiais.
A maneira, então ele diz, gozarão em carro de ouro e púrpura, embriagados de prazer. Embriagado é sóbrio? Não. Porque o prazer, ele embriaga. Quem está embriagado está lúcido e consciente? Não está. E quem está embriagado de prazer não tem consciência do mal que está fazendo a si próprio. Por isso o termo aí, embriagado. A maneira de loucos que se regozijassem, se alegrassem, inconscientes sobre cadáveres amontoados. Todo o excesso de um é a falta do necessário de outro. Para eu ter acumulado bastante nos meus cofres, muita gente ficou sem. Porque eu fico ali barganhando para que o lucro maior possa ser meu, para que a soma maior possa ser minha. Em detrimento de uma humanidade inteira. Entende? Inconscientes, são loucos que se regozijassem, inconscientes, porque não tem consciência da responsabilidade, sobre cadáveres amontoados, para despertarem mais tarde sob o látego, ou seja, o chicote ardente da verdade. Estávamos estudando ainda há pouco sobre o materialismo. Eu digo que o materialismo, ele é décadas, porque ele vai morrer. E aí ele vai estar frente a frente com a verdade. E essa verdade vai ser para ele um látego, ou seja, um chicote. Ardente da verdade, que os espreita na morte. Mas nós, os servidores convidados a lavrar, lavrar é arar. O que é arar? Terra dura, seca. Você tem que remover toda aquela terra, isso dá trabalho. Ninguém planta só jogando a semente. É necessário o quê? Lavrar, arar. Com o Senhor, o empedrado solo da miséria humana. Qual é a maior miséria humana? É a miséria moral. Mas nós, os servidores convidados a lavrar com o Senhor o empedrado solo da miséria humana, porque o que mais chamava a atenção dos cristãos? Da atitude dos cristãos? A entrega total. E quem ia agredir se incomodava profundamente com a tranquilidade. Porque eles chamavam de tranquilidade, nós chamamos de vibração. Empedrado solo da miséria humana. Esse é o trabalho do verdadeiro cristão. É arar a terra empedrada do outro. Porque se eu pego uma terra já toda removida, que legal. Isso não me torna um trabalhador fiel. O que me torna um trabalhador é o encontro com as terras secas, endurecidas, para que eu possa pegar a pá do Cristo e arar essa terra. Mas essa terra que falaste agora do outro, mas essa terra não teve, é só nossa, né? É só nossa. Mas aqui o Lucano, ele fala desse convite que o Senhor nos faz para nos relacionarmos com o outro. E aí a carta está trazendo, mas tia, essa pedra pode ser nós, é a primeira. Eu não tenho como arar a terra alheia se eu ainda não conseguir arar a minha, Carla. Não tenho. Porque duas terras secas vai ser fight. Não tem, duas terras secas não tem. Então, parte do princípio aqui que eu já consegui arar a minha, e ele diz, agora eu convido você a arar a outro. Que ele diz assim, ó, mas nós, os servidores convidados, tá vendo aqui o convite? Porque Jesus nos convida o quê? Pra gente ficar dentro da igreja, dentro do centro espírita orando? O que ele nos convida?
ao trabalho. E esse trabalho é como? É em relação com o outro. Infelizmente, nós rotulamos trabalho espírita e está servindo sopa, está dando roupa. A gente ainda não entendeu o que é o trabalho? É o diário, é o todo dia, é o de relação. Esse é o trabalho de relação, aonde eu estiver, ou onde eu estiver. A nossa querida Narumi, aniversariante da semana, está lembrando, tia, a Alcione lavrou bastante o terreno seco de Suzana. E ela arou, alguém ara a terra deitado numa rede, tomando água de coco e levantando só para comer um jaraqui frito? Não. A gente ara a terra sobre o sol escaldante e transpirando muito. Cansa, dá calo nas mãos. Não é parado não. Não é parado não. Não é parado. Então o símbolo aí é de muito trabalho. E trabalho leve? Não. Trabalho pesado. Sacrifício. Então você vê que Alcione ali se sacrificou. E quando Suzana enlouqueceu, a própria filha queria mandar ela para uma casa de repouso, né? Entre aspas. Ela queria se livrar. E Alcione disse, não, eu não permito isso. Eu vou cuidar de Suzana, que já estava doida de pedra. Porque quem faz o mal já é louco. E à medida que a pessoa vai fazendo mal, ela vai ficando mais louco ainda. Quando a gente olha um esquizofrênico, a gente pensa que ele se tornou... Não, ao longo das suas encarnações, ele foi enlouquecendo. Porque quem faz o mal é um louco. Mas nós, os servidores convidados a lavrar com o Senhor o empedrado solo da miséria humana, poderíamos, acaso, aguardar o descanso? Ficar lá na rede, balançando, tomando água de coco, suco de maracujá. Não é verdade? Um creminho de camarão, um jaraqui frito, baião de dois. Não. O que eu estou querendo dizer? O que a gente está querendo dizer? Não descansa. Não descansa. Então, o descanso é engano. O descanso é engano. E olha, quanto mais a gente descansa, mais cansado fica. Esse é um dito certo. Pode observar qual é o dia que a pessoa tem mais cansaço. É domingo. Tanto para o físico quanto quando se fala pelo espírito. Entendeu? Quanto mais tu te descansa, te afasta desses terrenos áridos, mais preguiçoso tu fica. Tu só quer lidar com Francisco Cândido Xavier para cima. Tu não quer ter trabalho. Mas são os nossos buris. Então é aquilo. Poderíamos acaso aguardar o descanso? Aí vem Jesus e diz, meu pai trabalha. Até hoje. Até hoje, eu também trabalho. E você quer o quê? Aposentar. Aposentar? É olhar para o outro como instrumento do meu progresso. Desde o dia em que se levantou a cruz no Calvário para o enviado celeste, outro caminho de ressurreição não se reservará para nós mesmos. Qual é o nosso caminho de ressurreição? Sacrifício. Esse ressurreição aí, porque a gente está morto. Para muita coisa a gente está morto. Para a evolução espiritual a gente está mortinho. A gente está vivo para as coisas transitórias, mas para coisas espirituais a gente está morto. Até o Cristo, os deuses bárbaros possuíram um mundo. Os templos eram casas de negócio com os gênios infernais. Um pombo sacrificado, um carneiro morto ou as vísceras quentes de um touro constituíam oblações, ou seja, ofertas, em troca de favores de ordem material.
Abre aspas. Meus amigos, há quem fale assim, meu Senhor, se o Senhor me conceder isso, eu prometo dar 100 cestas básicas para os necessitados. Pô, é para acabar, né, Lígia? Barganhando com Deus. Mas a gente vê dentro do movimento espírita pessoas fazendo isso. Falta de estudo. Não, Senhor, se o Senhor me conceder isso, se o meu filho passar, se minha filha passar, se não sei o que é isso, sei o que é aquilo, eu vou doar. Ou então eu vou todos os domingos fazer o evangelho lá do EOS Cantinha Conceição, porque ela não é fácil. Mas eu prometo que eu vou fazer. Barganhando. Então isso mostra ainda que a criatura está no século 21, 2022, mas com a cabeça ainda do século 2, 3. Então nós já passamos aí 20 séculos e a gente se comporta ainda dessa forma, barganhando com Deus, trocando, querendo barganhar, comercializar com Deus. Com Jesus, porém, somos chamados a construir o reino glorioso do Espírito. Então, chega de ofertas materiais. Então, vale muito mais, ao invés de um banho naquela tigelinha lá que as crianças ficam desesperadas, tadinho. Eu vi um vídeo com a criança escapuliu da mão do padre e o bichinho foi lá, né? E muito mais é a educação moral que você dá a esse filho. De que vale você levar ele para tomar um banhozinho e você, ao decorrer da existência daquela criança, você não fala de Jesus, você não lê o evangelho para ele, você não conta a história de Jesus, você não traz Jesus para o cotidiano, não vive Jesus. É uma hipocrisia. Então você vai se tornar cristão com o caldo que tu pega na cabeça? Óbvio que não. O que nos torna cristão? Atitude. Então não é um ritual, eu não sou contra. Eu só estou querendo trazer a lucidez. Que vale muito mais a educação moral que você dá a um filho para ele ser um verdadeiro cristão. Porque se nós pegarmos as coisas mais assim terríveis que aconteceram no nosso planeta, com certeza todos tinham sido batizados. Então, com Jesus, porém, somos chamados a construir o reino glorioso do Espírito. Esse é o reino glorioso do Espírito, da atitude, eu viver na terra, mas na condição de um Espírito encarnado, e não de uma personalidade transitória. O céu desceu até nós. Só que aqui é o Lucano falando. Ele fala com propriedade, porque ele é um cristão. Porque ele não está falando isso sentado numa cátedra, com os cofres cheios de dinheiro. Ele está fazendo isso sabendo que daqui a pouquinho o sacrifício vai ser perseguido. O céu desceu até nós, as algemas que nos encarceravam, o raciocínio. Olha, gente, algemas que nos encarceravam o raciocínio no círculo estreito da animalidade inferior. Porque muitos de nós ainda estamos encarcerados nesse raciocínio. Foi bom, gente? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes, que mais uma vez conduziram o nosso trabalho. Graça te damos, Senhor.